Talvez você não saiba, mas em 1815, o Brasil já não era apenas um território distante administrado do outro lado do oceano. Há 7 anos, desde 1808, o Rio de Janeiro havia se transformado no coração do Império Português. Navios entravam e saíam da Baía de Guanabara, burocratas preenchiam livros e carimbavam papéis, e uma corte inteira, com seus ministros, conselheiros e rituais, respirava o cotidiano de uma capital que, na prática, governava um mundo atlântico. Mas ainda faltava algo essencial: a lei reconhecer aquilo que a realidade já impunha, porque, oficialmente, o Brasil continuava carregando a marca de colônia, de parte subordinada do Estado português. E num mundo que acabava de atravessar as guerras napoleônicas, títulos, categorias e status valiam como instrumentos de poder. Em 1814 e 1815, as grandes potências europeias se reuniram no Congresso de Viena para redesenhar fronteiras, restaurar dinastias e reorganizar a ordem internacional. Ali, prestígio e legitimidade eram moeda política. É nesse contexto que surge uma decisão histórica. Em 16 de dezembro de 1815, por meio de uma carta de lei, o príncipe regente Dom João elevou o Estado do Brasil à categoria de reino e criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O gesto parecia, à primeira vista, apenas uma mudança de nome, mas, na verdade, era uma alteração profunda. O Brasil deixava de ser formalmente uma parte subalterna e passava a integrar, como reino, a estrutura do Estado, um rearranjo simbólico e jurídico que buscava dar base ao império governado do lado de cá do Atlântico. Imagine o peso desse anúncio. Em salões iluminados por velas, a pena risca o pergaminho lentamente. Um selo de cera vermelha é pressionado com firmeza, marcando o documento com a autoridade da monarquia. Ao redor, a corte assiste em silêncio controlado, porque sabe que aquele ato reorganiza hierarquias, reposiciona interesses e redefine o próprio sentido do império. Agora, Portugal não era a metrópole e o Brasil a colônia. A ideia oficial passava a ser outra: um reino unido, com 2 centros que precisavam conviver e negociar. Nas ruas do Rio, entretanto, a notícia chegaria de forma desigual. Para muitos, a vida continuava: o mercado, o porto, o trabalho, mas a mudança se espalhava como um rumor diferente, uma sensação nova de importância e, ao mesmo tempo, de incerteza. O que significa ser reino? O que isso muda na prática? Para parte da elite local, a elevação abria possibilidades de autonomia, prestígio e participação no governo. Para a administração portuguesa instalada no Brasil, era uma forma de legitimar o que já vinha acontecendo desde 1808, a máquina do Estado funcionando com o rio como eixo. Do outro lado do mar, em Lisboa, o efeito era mais delicado. Havia quem visse a elevação como necessária para salvar a monarquia e manter unido o império. Mas também crescia a sensação de perda. Afinal, se o Brasil virava reino, qual era o lugar de Portugal nessa nova configuração? O centro político parecia escorregar para longe. E, com o tempo, essas tensões se transformariam em conflitos abertos, principalmente quando movimentos em Portugal passaram a exigir o retorno do rei e a tentativa de recolocar o Brasil em posição subordinada. Por isso, 1815 é um marco que muita gente subestima. Não foi independência, essa viria em 1822, mas foi um passo decisivo na direção de um Brasil que deixava de ser apenas uma colônia de exploração para se tornar um componente central do Estado. A elevação a Reino Unido consolidou uma mudança de patamar, reforçou o Rio de Janeiro como capital efetiva do Império, deu ao Brasil uma base jurídica mais elevada e alimentou um sentimento político que, anos depois, ajudaria a sustentar o rompimento definitivo. Quando você olha para 1815, pense nesse contraste.
Enquanto a Europa reorganizava seus tronos e tratados em Viena, do outro lado do Atlântico, um documento selado em cera redesenhava a posição do Brasil no mundo. E às vezes é assim que a história muda, não com um estrondo imediato, mas com a força silenciosa de uma assinatura que transforma um território em reino e prepara o terreno para um país nascer.